Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz para você informações extremamente relevantes sobre o direito eleitoral. Nós sabemos que o Brasil é um país que regularmente enfrenta períodos eleitorais, seja para eleições municipais, seja para eleições federais, estaduais, distritais, ou seja, nós temos aí a sociedade envolvida com questões de eleições muito frequentemente, então precisamos esclarecer alguns aspectos. Você que eventualmente tem pretensões políticas, que pretende se candidatar, quais são os requisitos que você precisa preencher para poder pleitear uma vaga num poder executivo, num poder legislativo. Isso tudo é o que nós vamos discutir no programa de hoje, e para isso estamos recebendo aqui o Dr. Kalel Dornaica, que é advogado, é especialista em direito eleitoral e que gentilmente aceitou o nosso convite para esclarecer esses pontos a todos nós. Dr. Kalel, é um prazer recebê-lo aqui, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Léo, um bom dia para você, um bom dia para o telespectador. Dr. Kalel, eu já quero começar perguntando então o seguinte: como é que nós devemos entender essa questão do período eleitoral? As eleições são cada vez mais assunto dentro de rodas de amigos e daí por diante. Quando nós pensamos em eleições, a partir de que momento a estrutura da justiça eleitoral, dos partidos, começa a se preparar de fato para esse pleito futuro? É uma ótima pergunta, Léo. Bom, vamos lá. As convenções partidárias, que a gente pode colocar aí como um início da movimentação, do pessoal se interessando, do pessoal começando aquela disputa intrapartidária, ou seja, quem que vai sair candidato dentro dos próprios partidos. Ela tem um período fixo disponibilizado já na legislação, que é do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, dentro desses períodos, é o período das convenções eleitorais. Agora, só para a gente poder entender, esse período que é de 5 de julho a 20 de agosto. A 20 de agosto. Mas do ano imediatamente anterior a essas eleições, como é que funciona? Qual o período de antecedência que começa essa preparação? Isso, do próprio ano eleitoral. Então, do 2020, próprio ano eleitoral. Exatamente. Em 2020 a gente vai ter essas convenções para decidir quais são os candidatos que vão disputar a eleição de 2020. Então, aparentemente, sobra muito pouco tempo, né, para uma campanha, por exemplo, porque, pelo que eu estou entendendo, decide-se o candidato no final de agosto. Normalmente as eleições já se dão em outubro. Isso. Então, nós temos aí praticamente 1 mês e meio para a campanha, é isso? Isso. Na verdade, essa movimentação, essa estrutura foi feita cada vez mais para encurtar o tempo de campanha, exatamente pensando em termos de financiamento, ou seja, vamos fazer uma campanha mais enxuta para o candidato, para ele ter menos necessidade de investimento e tal. E aí por quê? A gente pode até entrar nesse tópico pensando em termos de fundo partidário. Com o advento do fundo partidário, ou seja, o uso do dinheiro público para o financiamento das campanhas, houve muita polêmica em torno disso, mas ele tem uma característica interessante. Usando o dinheiro público, você, de certa forma, dá a oportunidade, mesmo para aquele candidato mais pobre, concorrer em certo pé de igualdade com o candidato mais rico. Retirando o tempo da eleição também, fazendo campanhas mais curtas, você também beneficia esse candidato menos favorecido, vamos colocar assim, para que ele dispute com maior equanimidade, vamos colocar assim, que ele tenha uma chance maior de disputar. Então, o tempo de eleição foi reduzido também pensando nisso. Perfeito. Agora, nós sabemos que toda vez que falamos de pleito eleitoral, nós temos as pessoas que pretendem ocupar esses cargos, mas nós temos do outro lado uma quantidade gigantesca, todos os brasileiros aptos a isso, que preenchem os requisitos, com a obrigatoriedade de votar, né? Esse é um ponto interessante. Se comparado com outros países, muita gente, hoje, nós escutamos, até pelo próprio descrédito que muitas vezes a política acaba incutindo, principalmente depois dessas operações que alcançaram aí governantes e daí por diante, nós temos algumas pessoas, digo até que não são tão poucas assim, que dizem, olha, eu não queria votar, eu não tenho vontade de votar em ninguém, mas é importante deixar claro que, de acordo com a sistemática do Brasil, aquela pessoa que preenche o requisito não tem essa opção, né? Ele é obrigado a participar do processo eleitoral.
Todo cidadão, dos 16 aos 18 anos, a gente tem um período facultativo para o voto. A partir dos 18 anos, é considerado um cidadão, ele tem o título, é obrigado a tirar o título de eleitor e ele é obrigado a votar sob penas pecuniárias e também sobre o fato dele não ter o título também retira dele alguns direitos. Então, é uma obrigação, sim, e não dá para fugir muito da regra. A gente vê alguns países que optam pelo voto facultativo, Estados Unidos acho que é o maior exemplo, que se consolida como uma democracia, tem o voto facultativo e tudo bem. O Brasil não fez essa opção e às vezes é até possível entender mais ou menos o porquê disso. Sendo um país do tamanho que é muito difícil numa campanha, numa eleição, que movimenta aí 100 milhões de eleitores, sempre alguma coisa em torno disso, é muito difícil você ter um controle administrativo a respeito do voto que está chegando. Se fosse votos facultativos, é muito mais fácil de você burlar o sistema. Ou seja, é muito mais fácil você criar o eleitor fantasma, todas aquelas práticas coronelistas que a gente vê nesse passado oligárquico que o Brasil, infelizmente, tem. Então, sendo votos obrigatórios, é muito mais fácil contar, é muito mais fácil saber. Nós temos tantos eleitores com título, tantos votos que a gente vai ter que vai ter que aparecer na urna. Essa questão de votos, essa questão em momentos eleitorais, isso no passado já ocorreu muito, hoje já acontece assim, numa intensidade muito menor, por outro lado, mas que é aquela questão atinente à compra de votos. E muitas vezes a gente fala compra de votos e vem à mente alguém dar necessariamente dinheiro como uma recompensa para ter ali o eleitor do seu lado nas urnas. Mas não necessariamente a compra de votos ela se resume a essa questão financeira, não é isso? Exato. Quais os outros cenários que poderiam caracterizar compra de votos? E mais, qual é a consequência para aquele candidato que faz isso? O nome técnico que a gente usa é captação ilícita de sufrágio, que é objeto de uma representação que pode ser feita pelo candidato adversário ou pelo Ministério Público. É uma espécie de uma denúncia, é uma isso? Uma denúncia, ele perfeito. Vai levar ao conhecimento que o candidato com o qual ele está disputando está se valendo de mecanismos ilícitos para poder captar votos, é isso? Exato, o que pode gerar a cassação do diploma, caso esse candidato venha a ganhar, ou a cassação do registro dele, ou seja, ele nem vai disputar mais novas eleições. E aí o que acontece? Como você bem colocou, a gente tem sim outras formas que o direito reconhece de captação ilícita. Não necessariamente dar o dinheiro, mas veja, às vezes são coisas sutis, por exemplo, vou cancelar o programa assistencial lá da sua família. Veja, você não está oferecendo uma vantagem para o eleitor, mas você está ameaçando ele de retirar algo que ele tem. Caso ele não vote em você. Ou você pode oferecer alguns bens assim intangíveis, algumas coisas imateriais, por exemplo, cargo. Comissionamento. É o exemplo clássico. Promessa de cargo, promessas assim feitas a famílias. Tal família, votando em mim, tal família vai ter influência aqui. A legislação ela é precisa apenas no ponto de que essas promessas elas devem ser direcionadas a uma pessoa, deve ser individualizada. Então, se você chega e fala assim, eu vou oferecer aqui mais saúde, mais educação, vou construir a escola tal, vou construir o hospital tal, aí tudo bem. Aí é do jogo, aí é o político fazendo o jogo dele e não dá para cercear ele disso. Outra hipótese também, que é o objeto da ação judicial de investigação eleitoral, é quando há o abuso de poder econômico nas eleições. Ou seja, quando o candidato se vale do poder econômico dele, ostentando esse poder econômico, para, de certa forma, coagir o eleitor a votar nele. Então, veja, é uma coisa ainda mais sutil do que a compra de voto. Outras hipóteses, abuso do poder da autoridade, aquele candidato que já é um político, que já tem a máquina na mão. E às vezes algumas coisas mais sutis ainda que a jurisprudência, a doutrina vem conhecendo, por exemplo, o abuso do poder religioso, que agora vem sendo tratado há casos na jurisprudência. Ou seja, aquele líder carismático, aquele líder pertencente a certa denominação religiosa, que se vale disso
para conseguir os votos. Isso também é coibido pelo direito, isso também pode ser levar a uma cassação futura, levar a perda do diploma, a perda do registro. Ou seja, pelo que eu estou compreendendo, qualquer situação que gere um desequilíbrio na concorrência, em qualquer aspecto que seja, na concorrência eleitoral, acaba gerando essa possibilidade do candidato sofrer essas consequências que foram colocadas aqui, é isso? Exatamente. É interessante pensar em direito eleitoral, porque como tudo que acontece ao nosso redor, a tecnologia ela vai alcançando todos esses aspectos, e a tecnologia chegou, e me parece de uma forma definitiva, no campo das eleições. Eu, por exemplo, participei de processos eleitorais ainda no voto antigo, no voto da urna, em que você depositava na urna, aquela urna era lacrada, e aí quando chegava o momento de fazer ali a contagem dos votos, você tinha representantes dos partidos que acompanhavam a abertura daquela urna voto a voto. E os escrutinadores que então mapeavam a planilha decorrente daquela urna número tal. Então era fácil para você controlar se eventualmente alguém estava desviando um voto em favor de um ou de outro. Os representantes partidários ficavam fazendo uma fiscalização bastante intensa durante todo o período da apuração. Hoje, nós sabemos, a eleição mudou de sistemática e passou a ser realizada através das urnas eletrônicas. Muitas polêmicas já surgiram a respeito das urnas eletrônicas, principalmente se ela é ou não passível de violação. Claro que a Justiça Eleitoral já se manifestou muito a respeito da segurança da urna eletrônica e dando credibilidade aos resultados que foram apresentados. Mas, diante das suas pesquisas, diante dos seus estudos, a urna eletrônica hoje, ela pode ser afirmada como uma vantagem em relação ao período anterior em que o voto era realmente no papel? Existe ainda a suspeita de irregularidade em eleições dessa natureza ou hoje já está superado isso? Olha, Léo, hoje a gente pode falar que não existe mais suspeita, que a urna eletrônica é de fato um meio confiável, um meio que a gente pode ter certeza de que o voto do eleitor está sendo computado e está sendo computado da maneira correta. Diversos testes do TSE são feitos a cada nova eleição, comprovando a idoneidade das urnas. Eles fazem aquele sistema de deixar uma urna separada para o eleitor, para fazer diversos testes com ela, e aí eles comprovam no dia do pleito que os votos foram iguais. É um sistema meio complexo que eles usam. Mas é um sistema de checagem. Um sistema de checagem, exatamente. O que é muito polêmico em relação à urna eleitoral é aquela ideia meio mítica assim, que a gente tem do hacker, que o hacker vai entrar pela internet problema, né? E vai mudar o resultado. Mas isso é uma coisa impossível mesmo de acontecer, porque o sistema de compartilhamento de dados da Justiça Eleitoral no momento do pleito não é a internet, é uma intranet, ou seja, é um sistema próprio feito para aquele momento de contagem dos votos. E os benefícios de ter uma urna eleitoral são óbvios. A gente viu nas últimas eleições a imediatez com que os votos foram contados. A velocidade é brutal, realmente a divulgação do resultado é algo assim assustador. E isso é uma coisa até que dá certa segurança, porque você veja, se você contasse papelzinho por papelzinho, a oportunidade do sujeito ir lá e fraudar é muito maior. Porque a gente não ia contar 100 milhões de eleitores num curto espaço de tempo. Então, a oportunidade de fraude, por esse espaço de tempo ser maior, ela aumenta também. Então, com o sistema eletrônico, a gente pode garantir que sim, a gente tem um sistema muito mais célere, um sistema confiável e que é um sistema que vai continuar, não tem motivo nenhum para ver nenhuma mudança nesse sentido. Em relação aos requisitos para as pessoas que vão votar, para os eleitores, muitas vezes nós sabemos que até a imprensa divulga isso, até pessoas que estão cumprindo pena, pessoas que já foram condenadas criminalmente, também têm esse direito a voto. Então, o requisito para ser eleitor é um requisito puramente objetivo? É idade? Na verdade, é o direito político, a gente chama do direito político ativo, o direito de votar. É o sujeito que tem o título de eleitor, é o critério de idade e o critério de ser brasileiro nato ou ter adquirido a naturalidade brasileira. Perfeito. E agora na outra ponta, para o indivíduo que quer se candidatar, quais são os requisitos que ele deve preencher para que ele possa disputar aquele pleito eleitoral? Via de regra, todo brasileiro que tem o direito político
ativo, ele tem também o direito político passivo, assim como ele pode votar, ele pode ser votado. Aí os critérios que entram são critérios de idade, dependendo da natureza do cargo. Presidente da República mais velho, senadores mais velhos, os cargos mais importantes mais velhos, vereadores, a idade já é, vereadores, deputados, a idade já é menor. E o critério que ele mais deve se atentar é em relação à ineligibilidade, ou seja, quando faltam algumas condições para o sujeito poder disputar as eleições, poder, se eleito, poder assumir. E que são a clássica que mais está em voga, justamente pelo caso da política atual, é não ter uma condenação em segunda instância, uma condenação transitada em julgado. Que é aquela questão referente à lei da ficha limpa, inclusive. Lei da ficha limpa, exatamente. Que veta aquelas pessoas que já têm uma condenação em segundo grau de participar de pleitos eleitorais. Perfeito. Perfeito. Agora, ainda em relação a essa questão eleitoral, além dessa questão da idade, ele precisa estar filiado a algum partido político, seja ele qual for, ou aquela pessoa que não tem filiação partidária, ela também pode se colocar à disposição para ser votada? Atualmente, o direito brasileiro veda a ideia das candidaturas avulsas, das candidaturas sem filiação partidária e sem indicação do candidato na convenção eleitoral, na convenção partidária. Ou seja, é preciso sim um partido. Isso está sendo discutido atualmente, inclusive foi objeto de uma audiência pública feita pelo Supremo Tribunal Federal em Brasília, para debater essa questão a nível de um debate mesmo, ver quais são os anseios da população, se a população é uma ideia que chama atenção, é uma ideia que os brasileiros estão apoiando, se é necessário haver esforços do Legislativo ou uma possível interpretação da lei do Supremo Tribunal Federal para viabilizar isso. Mas, por enquanto, não é possível e se alguém pretende se lançar dessa forma, não é recomendável, porque com certeza vai chegar lá na frente e vai ter o problema com o registro. Isso tem alguma relação com aquela ideia de que o mandato não é da pessoa e sim do partido? Exatamente. No Brasil, a gente aceita essa teoria de que o mandato pertence ao partido. Inclusive, a questão agora que vai acabar entrando em voga a respeito da infidelidade partidária, ou seja, candidatos que abandonem seus partidos, não estamos falando de expulsão, que de livre e espontânea vontade abandonem seus partidos, eles vão ser alvo da chamada infidelidade partidária. É feita uma ação para que esses candidatos percam os mandatos ou, se a gente pode entender assim, que deixem o mandato para o partido pelo qual ele foi eleito. Perfeito. Agora, e a questão dos votos nulos e brancos? Existe sempre uma discussão, principalmente em período eleitoral, e aí eu volto a rememorar, muito por conta do cenário político que nós estamos atravessando, a descrença da sociedade em relação à classe política, ela acabou se elevando demais nos últimos tempos. E muitas vezes as pessoas falam, não vou votar em ninguém, porém sou obrigado, como nós já colocamos aqui, a comparecer perante a urna eleitoral. Então eu vou votar em branco ou eu vou fazer o voto nulo, que é aquele voto em que você digita, por exemplo, um número inexistente na urna eletrônica e confirma. O voto se torna nulo. Primeiro, qual é a diferença entre o voto nulo e o voto branco? E já aproveito para indagar também, doutor Calé, o seguinte, aquela máxima que a gente sempre escuta, se você votar em branco, você está beneficiando o candidato que está vencendo a eleição. Procede ou não procede? Não procede. A rigor, a diferença atual de voto branco e voto nulo é nenhuma. Você pode optar por votar nulo, votar branco, você não vai estar ajudando nenhum candidato. Tanto o voto nulo quanto o voto branco, eles não beneficiam nenhum dos candidatos na disputa. Esse mito foi criado, na verdade, por uma conta que se fazia a respeito da distribuição de vagas para vereadores por conta do quociente eleitoral, mas a rigor isso não influencia em nada. Tanto o voto branco quanto o voto nulo, eles não são computados como votos válidos, então eles não têm nenhuma pertinência, vamos colocar assim, no pleito. O que outra coisa que a gente percebe com assim, uma facilidade muito grande é a quantidade gigantesca que o Brasil tem de partidos eleitorais. Né? É tão fácil assim criar um partido político? Imagine que pessoas desejam... Agora nós vivenciamos, inclusive, muito recentemente, o próprio presidente
do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, com esse intento da criação de um partido político. O porquê dessa multiplicidade de partidos políticos no Brasil e até que ponto isso prejudica, de fato, uma eventual eleição? E que a gente pode até questionar a ideia de um presidente ter sido eleito por um partido e agora vai criar um partido... Que, em tese, esbarraria na questão da infidelidade partidária, que falamos há pouco, não? E nesse caso é importante até a gente fazer esse detalhamento. No caso das eleições majoritárias, ou seja, presidente e governador e prefeito, eles não recai sobre eles a infidelidade partidária. Esse aspecto é importantíssimo. Então, só para que a gente possa repetir, presidente, governador e prefeito? Isso, então eles podem, durante o mandato, trocar o partido por vontade própria, Exatamente. Que sobre eles não recai essa ideia da infidelidade. Exatamente, exatamente. Aí, no caso da criação de um partido novo, que é uma ideia polêmica, né? Porque a gente já tem tanto partido e ainda tem vários outros em vias de ser registrado, se é fácil. Não é fácil pelo seguinte motivo. Primeiro, são necessários 101 fundadores, o que já não é um número assim fácil de você conseguir de pessoas interessadas em abrir um partido, de 9 estados da federação. Feito isso, feito um registro, o partido é criado enquanto uma pessoa jurídica de direito privado, como se fosse uma associação, um clube. Só que aí entram os requisitos da justiça eleitoral, que aí a coisa começa a complicar. E é exatamente esse dilema que a criação do Partido Aliança pelo Brasil esbarra, que é a obtenção de 0,5% de assinaturas do que houve de votos válidos na última eleição de candidatos a deputado. Quanto que é esse número atualmente? 492 mil eleitores precisam assinar e colocar seu título de eleitor. E aí, veja, a questão é assinar mesmo, com tinta, preenchendo mesmo. Surgiu a hipótese, foi aventada a hipótese da assinatura digital. Essa ideia parece que é uma ideia que não vai vingar, porque foi feita uma consulta ao tribunal e essa consulta sequer foi recebida, ou seja, um claro sinal de que isso não vai sequer ser cogitado. Então vai ter que ser sim uma assinatura de punho de cada eleitor, colocando seu número de eleitor na frente, no número de 492 mil eleitores. A gente sabe o quanto que isso dá trabalho, o quanto que isso vai ser difícil e por isso o próprio presidente tem aventado que nas próximas eleições municipais provavelmente o partido recém-criado não disputaria. Um aspecto também que gera sempre uma discussão, principalmente agora, porque como nós já abordamos há pouco, a internet vem ganhando cada vez mais força em todos os cenários, inclusive eleitoral. Discutiu-se também o efeito das fake news em relação ao processo eleitoral. Aquele candidato que eventualmente é descoberto propagando fake news, ou seja, aquelas notícias falsas, inverídicas a respeito de um concorrente àquele pleito, né? Quais são as consequências que a Justiça Eleitoral estabelece para aquele indivíduo que foi comprovadamente um disseminador de fake news? No caso da fake news, existe a peculiaridade que a gente precisa definir a fake news, ou seja, é aquela notícia comprovadamente falsa, não só falsa, mas feita com o intuito de prejudicar o outro candidato, chamada propaganda negativa. Existem os efeitos da propaganda antecipada negativa, que é uma pena de multa, e no caso da propaganda negativa durante o pleito, ou seja, quando o candidato quando já começou a disputa, aí a gente pode interpretar ou como um crime de difamação no pleito eleitoral, ou até uma calúnia, se for imputado algum crime a esse candidato, fala, não vota no sujeito porque esse sujeito roubou, aquele sujeito é responsável por matar alguém, qualquer coisa desse tipo. A imputação de crime é um falso crime, é um crime e ele vai ser responsabilizado também. Ou difamação e injúria, ou seja, chama ele faz alguma fofoca, alguém, né? Ofensa da honra, cria aquele boato, aquele buchicho. Se colocar isso num meio de divulgação, a pena de multa ainda é aumentada e no caso ele incorre em crime eleitoral. Essa questão me fez lembrar uma situação que enfrentamos na última eleição estadual aqui em São Paulo, onde foi divulgado um vídeo do governador Dória, que, supostamente numa situação de infidelidade conjugal. Esse é um exemplo típico disso? Seria sim um exemplo de difamação, uma ofensa à honra ao deputado, só que aí a questão
quem que a gente vai responsabilizar? Precisaria provar que o candidato adversário fez isso, ou que alguém a mando do candidato adversário, ou alguém que tivesse a anuência do candidato adversário tenha feito isso para que esse candidato adversário seja responsabilizado. E aí, chegando nesse candidato adversário, qual é a sanção, qual é a punição que ele teria por ter disseminado, por exemplo, uma fake news? Ele responde, nesse caso específico, seria uma ação penal e com penas relativas a cerceamento de direitos e, eventualmente, dependendo do que mais houver parando sobre ele, como você, criminalista, bem sabe, podendo chegar até a privativa de liberdade. E nessa questão, em âmbito eleitoral, ele perde o direito de concorrer àquele pleito ou não, comprovado que ele disseminou uma fake news de um candidato, outro, ou essa sanção ainda não chegou na justiça eleitoral, ela vai ficar alheia à justiça eleitoral, somente na esfera penal e até mesmo na esfera civil, numa eventual indenização, algo do tipo que seja atribuída a ele. A justiça eleitoral pune também especificamente esse comportamento ou ela deixa para outras áreas do direito? O caso aí é interessante porque a justiça eleitoral não puniria em si, ela poderia punir por outros instrumentos por meio de uma multa. Mas, havendo a condenação criminal dele, haveria aquele problema da inegibilidade reflexa. Ou seja, ele passaria a ser punido pelo fato de ter se tornado um criminoso na lei da ficha limpa. Perfeito. E aí perderia o mandato, não poderia disputar novas eleições, enfim. A imprensa vem noticiando aspectos em relação aos chamados candidatos laranjas, né? Quer dizer, eu queria entender um pouquinho melhor o que é um candidato laranja e, mais do que isso, para que ele serve? Qual é a vantagem de um partido político, por exemplo, de, em tese, colocar um candidato laranja pleiteando uma vaga nas eleições? Uhum. A grande questão aí são aqueles instrumentos que a gente cria no direito, aquelas leis que a gente cria visando corrigir um problema social, visando tornar as eleições mais equânimes, mais justas, e foi exatamente isso que foi pensado no momento que se estipularam as chamadas cotas femininas. Na verdade, cotas de gênero, porque a lei estipula que 30% das candidaturas do partido elas devem ser concedidas ao gênero que estiver em menor proporção. Ou seja, pode ser as duas coisas. Ou a gente concede 30% de candidaturas femininas ou limita as candidaturas masculinas a 30%. Então, pode ser as duas coisas. Perfeito. O que aconteceu o que acabou acontecendo, né, infelizmente, foi que algumas chapas, alguns partidos se valeram dessa necessidade de ter que colocar algumas candidaturas femininas como um mero artifício fizeram isso de uma forma simplesmente para cumprir aquilo que estava na lei. Então falaram, precisa colocar, então chama fulana de tal e coloca. Mas fulano de tal não é política, fulano de tal não tem a pretensão de vencer, mas tem que colocar, então vamos colocar. O que aconteceu? Essas candidatas não tiveram ou nenhum voto, ou 0 voto, ou tiveram uma quantidade mínima de votos que demonstrava claramente haver aí uma fraude, porque é esse o nome que a gente dá para esse tipo de conduta, e essas candidaturas foram objeto, então, de investigação. Uma vez descoberta a fraude, a Justiça Eleitoral tomou uma decisão bastante drástica, que foi de cassar a chapa toda, ou seja, todos aqueles que estavam envolvidos, homens e mulheres, que foram eleitos, estariam cassados por conta dessa conduta. Olha, então, quer dizer, a responsabilidade, ela extrapola a individualidade daquele candidato falso, vamos chamar assim, Exatamente. Alcança a todos, até, num primeiro momento, me parece até correto, porque isso vinha a inibir a prática do partido e não daquela pessoa individualmente. Nenhum partido quer ter os seus candidatos eleitos naturalmente cassados por conta de uma situação como essa. E me parece que esse é um problema que vem sendo, inclusive, investigado recentemente e nós vamos acompanhar as repercussões. Um outro ponto que é fundamental e que muito se discutiu é o financiamento das campanhas. Como é que hoje funciona esse aspecto inerente ao financiamento?
Pode ainda existir um financiamento privado, ou seja, aquele que tem um contato com grandes empresas acaba sendo beneficiado com isso, porque em tese a empresa teria um fôlego financeiro de contribuir com uma quantidade maior do que aquele que não tem esse contato dentro dessas empresas. Ou hoje a Justiça Eleitoral de alguma maneira restringe isso para tentar manter um equilíbrio entre as candidaturas? Como é que funciona isso? A questão do fundo partidário e fundo eleitoral, ela gira em torno justamente dessa possibilidade de fazer com que aquele candidato que seja menos favorecido economicamente, ele tenha mais condições de disputar o pleito em pé de igualdade com o candidato mais rico, vamos colocar assim. Em vista disso, foi feito os dois fundos que a gente tem, o fundo partidário e o fundo eleitoral, e foi vedada a contribuição de pessoa jurídica, ou seja, empresas não podem mais financiar campanhas. O que pode? Pessoas físicas financiando por meio de contribuição sem envolver dinheiro espécie e no limite de 10% do que é o rendimento anual dessa pessoa física. Exatamente para, de alguma forma, vedar que grandes empresas, que grandes corporações tenham aquele seu candidato favorito, que depois vai ganhar e vai dar aquele benefício em troca, vai favorecer unicamente aquelas empresas que apoiaram. Então, é uma forma que a gente pode ver com críticas, pelo fato de ser dinheiro público, de envolver o financiamento vindo com o dinheiro do Estado, mas, por outro lado, também tem esse viés de garantir maior competitividade, maior equanimidade nas eleições. Doutor Kalel, eu quero agradecer imensamente a sua presença no nosso programa Direito e Justiça, agradecer esses esclarecimentos precisos que o senhor fez aqui a todos nós, renovo os convites para uma próxima oportunidade, principalmente porque, como já comentamos, o tema eleitoral ele começa a ganhar cada vez mais força na proximidade das eleições, então já se sinta convidado para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Léo, fico muito feliz, muito honrado. E o nosso programa Direito e Justiça desta semana fica por aqui e nos vemos no próximo. Até lá!